Bom, vamos lá, bora lá. Minha primeira vez, assim, conduzindo um papo legal, gravando em estúdio, Maurício e Romário. Vamos lá. Primeiro, boa tarde. Agradeço a participação de quem está acompanhando aqui com a gente. O objetivo aqui do nosso papo é falar um pouquinho sobre a integração do pedagógico, do marketing comercial, o desafio que as instituições de ensino, tanto o ensino superior quanto a educação básica. Ok. Então vamos lá. Transforme a sua instituição com a força da integração. Qual que é a nossa ideia aqui então? Trazer um papo bem polêmico, que é como que as áreas pedagógicas, acadêmicas, trabalham integradas ao marketing e ao comercial, né? O desafio de trabalhar junto, trazendo resultado, um negócio sustentável, enfim, como que a gente integra essas áreas com visões tão diferentes, com experiências diferentes, para trazer aí o melhor resultado para as instituições de ensino. Deixa eu apresentar quem está com a gente aqui. Eu acho que dispensaria a apresentação, mas Maurício Berbel, né, sócio fundador da Presente. Alabama Consultoria. Quantos anos de experiência, Maurício? 30 e alguns, uns 6, 36. Estamos ficando velho, hein? Já bastante. Começamos cedo também, né? É verdade. O Maurício aqui tem muita experiência em educação, na parte de governança corporativa e familiar. É conselheiro também formado pelo IBGC, eu também, muito legal. E vai contribuir com o nosso papo aqui muito, né? Isso. Com foco um pouco maior na educação básica, que o meu dia a dia está mais nas escolas. Mas eu acho que a gente vai ter bastante assunto também. O Romário no nível superior e eu no jardim da infância. O Romário, sócio fundador da Atman Educar. Atman, né, Romário? Atman. Isso aí. Também, pouquinho, 25 anos de experiência. Talvez um pouco menos, né? A idade, não quer entregar a idade, né? Trabalhando muito com reestruturação, gestão interina de instituição de ensino, né, Romário? Planejamento estratégico, avaliação, valuation, voltado aí à questão mercadológica, financeira, e com viés ali de educação superior, onde eu tenho a maior concentração de projetos. Sim. Né? Então hoje vamos permear ali pela educação básica, mas também desenvolvendo vários projetos com educação básica. Sim. Vamos permear essas duas áreas ali. Muito bom. E eu também, eu tenho menos tempo de experiência que você. Se eu tenho 25, você também, né? Deve ter. 12 anos com a Persone, também trabalhando bastante com ensino superior, educação básica, idiomas, enfim, cursos livres em geral, né? E sempre com foco aí na parte de gestão comercial e marketing para as instituições de ensino. Então, acho que essa troca vai ser boa, né? Sim. Vamos lá, tô animado aqui, hein? Então, bora lá. Começa a perguntar aí que... Tá bom. As tá que eu não tudo souber, na eu ponta passo da pro meu língua. colega aqui. Tá bom, tá fácil. E se ninguém souber, fica um silêncio. Tá bom, vamos lá. Preparei aqui meu roteirinho. O pedagógico que vende. Quando o propósito e a performance andam juntos. E aí, assim, vamos começar essa reflexão um pouquinho. Na educação básica, a gente tem cenários de diferenciação. Então, escolas que se propõem à internacionalização, ao bilinguismo, projetos com intercâmbio com escolas no exterior, andei vendo isso, ou uma infraestrutura muito diferenciada, né, com modelos pedagógicos de aprendizado e formação do aluno muito diferenciado. No ensino superior, nos últimos anos, a gente vem, assim, na minha visão, comoditizando bastante os cursos, a ponto de, no processo de abordagem de venda, a gente às vezes tem até dificuldade de falar de diferenciais dos cursos, né? Como uma proposta diferenciada para a atração do aluno. E aí, minha pergunta para vocês: como que a gente enxerga essa proposta de diferenciação do ponto de vista pedagógico e, ao mesmo tempo, um produto, um curso, um serviço que seja vendável, sustentável para a instituição? Muito bem. Começo eu? Começo pelos mais velhos aqui?
Pode ser. Então vamos lá. Bom, eu acho que é interessante a gente começar esse raciocínio, já que a gente falou um pouquinho da idade da gente, tempo de experiência, começar mais atrás. Lá no comecinho, as escolas tinham muito pouca consciência de estratégia de negócio, né? Então tinha mais seus valores, seus princípios, aquilo que ela acreditava, e os diferenciais eram muito mais construídos em cima dessa expectativa do dono mesmo, de ter uma escola bilíngue, por exemplo, porque ele teve uma experiência internacional, ou de ter uma escola mais focada no mercado de trabalho, porque a educação o formou para o trabalho e ele teve sucesso na vida e agora quer que os seus alunos também tenham essas oportunidades, né? Então os diferenciais foram muito mais desenhados pela história da instituição do que por uma expectativa realmente de construir uma estratégia competitiva daquele negócio educacional, né? De um tempo para cá, isso já vem moldado um pouquinho mais por ataques e defesas de mercado, propriamente, né? Ora, você vai atrás de criar algum diferencial para poder recuperar alunos, né? Então, você vai mais moldado um pouco pela expectativa de clientes, né, daquela comunidade. Então, eu coloco um bilíngue, eu coloco uma sala maker, eu cubro um ginásio, muito mais por demanda das famílias, e aí a escola vai se transformando um pouco ali. Sim. O que eu costumo chamar a atenção, que eu acho que para quem está nos ouvindo pode ser interessante, primeiro que o conceito de diferencial competitivo é uma coisa que você tem, que o seu concorrente não tem. Perfeito, Maurício. Que o seu cliente valoriza. Sim. Então, muitas vezes a escola está investindo e assumindo mais custos para ter algo que ou o concorrente já tem também, deixa de ser diferencial, ou é uma aposta mínima. Perfeito. Ou é uma coisa que mais o dono achou que aquilo era interessante, né? Foi numa feira, num evento, não e tem valor comprou um monte de coisa, não tem cliente. valor percebido. Né? Então, cria lá uma sala maker, por exemplo, é um exemplo que pode ser bom e pode não ser, mas e esquece que vai ter que botar alguém lá para cuidar, então vai aumentar o custo da escola, vai ter que repor aquele material. Se as famílias não têm muita expectativa de que aquilo realmente importa, isso só vai onerar e vai até afastar um pouco mais. É onde o comercial e o pedagógico nem sempre estão tão bem alinhados, né? Mas eu acredito que um bom primeiro passo é a instituição conhecer a si mesma, conhecer o seu histórico, seus princípios, seus valores, para que a partir desse posicionamento ela possa respeitar essa espinha dorsal, para depois ir anexando esses pontos, esses tópicos que realmente vão dar uma diferenciada e vão melhorar a proposta. É um caminho de alinhamento aí entre o que você chamou de pedagógico e marketing e comercial. Perfeito, né? Perfeito. E acho que você trouxe esse ponto do diferencial, é uma coisa que eu sempre ouço, né? Trabalhando no processo comercial, a gente fala assim, tá, me conta quais são os diferenciais da sua instituição. E aí a resposta é assim, eu tenho docentes, mestres e doutores. Isso, né? E o seu concorrente? Não tem, né? Até porque no ensino superior ele tem, né? Se é um centro universitário, uma universidade, você tem que ter um determinado percentual de mestres e doutores, né? Então, eu acho que ter isso em mente, o que é diferencial realmente e o que se esse diferencial ele é percebido pelo cliente, né? E eu vejo, né, Ellen, que nós ouvimos pouco o mercado, né, em todos os segmentos, né? Seja da educação básica ou da superior. E há uma dicotomia muito grande entre esses dois setores, né? Que são tratados como setores, a área marketing comercial, apartado do processo acadêmico, né? E quando a gente vai falar no sucesso do processo de captação, seja na educação básica ou superior, essas duas áreas, elas precisam atuar juntas. Né? E o que eu vejo de dificuldade, porque também a gente assume, às vezes, operações tanto de colégios quanto de universidades, sequer nós falamos o mesmo idioma. Né? Essas duas áreas. Nós temos um problema de comunicação muito grande, para começar, né? Ou seja, eu tenho uma área de marketing que é extremamente agressiva com a abordagem comercial, agressiva ao olhar do pedagógico, do acadêmico. Sim. Né? Então, ela não é bem recebida dentro do processo. Então, eu diria que, assim, até uma adaptação do vocabulário para se lidar com a área acadêmica, ela precisa ser feita, né? E nós não podemos dar uma conotação que a gente promove um afastamento dos setores. Eu acho que ali existe uma questão histórica, né, dessa dicotomia entre esse afastamento dos setores por uma falta de compreensão mesmo, né? E quando você não tem uma alta gestão que consegue compreender essas diferenças e promove uma aproximação, né, nós
trabalhamos com setores totalmente apartados. Focados no processo de captação e cumprimento de meta a qualquer custo. Certo. E o outro que sequer ouve a área que deveria aportar informações mercadológicas, né, para a construção do produto. Agora, exemplo, terminando um projeto agora de diagnóstico de mercado, educação básica, né? Onde a escola era maravilhosa, ofertava, conforme o Maurício colocou, uma série de serviços internos, né, que onerava imensamente os custos da instituição. E quando a gente foi buscar com a família, através de levantamentos qualitativos, conversando com o mercado, conversando com os pais de estudantes, nós observamos que o que mais eles desejavam era uma sala de aula de qualidade. O processo de ensino-aprendizado e apertar na disciplina. Porque descobrimos que o perfil dos pais está mudando, né? As necessidades são outras. Hoje, ele espera que a escola contribua com a disciplina do filho. Anteriormente, na nossa geração, a família cuidava desta questão. E a gente está empurrando serviço, está empurrando bilíngue, está empurrando atividades extracurriculares, né? Enquanto que a família quer um pouco mais de disciplina, quer que cumpra um pouco da atividade que seria até então da família. Perfeito. Né? E isso aparece com os levantamentos que são feitos pela área de marketing e comercial. Você tocou num ponto importante, Romário. E aí, assim, até por esse histórico que o Maurício trouxe para a gente, né? Como fazer isso de uma forma estruturada? Eu quero dizer, como que a gente olha para o mercado? Vamos fazer uma pesquisa de mercado para identificar o que são diferenciais, o que o pai está disposto a pagar. Quanto está disposto a pagar? Qual é o tamanho desse mercado para aquilo que a gente acredita que é um diferencial, é uma proposta, é um propósito para, né, o negócio? Como que a gente faz isso, vamos pensar assim, tecnicamente, de forma estruturada? Hoje, existem técnicas e métodos que até então eram muito utilizados em outros segmentos da economia. Hoje a gente encara a área de educação como segmento da economia, né? Ela compete, né? Eu tenho competidores, a minha receita vem de clientes, né? Eu preciso vender, né? Então, assim, se a gente não tratar o nosso empreendimento, né, com esse viés, né, e adotando as técnicas que até então eram utilizadas por outros segmentos da economia, hoje nós usamos muito, né? Por exemplo, no processo de precificação hoje, como definir o preço de uma mensalidade, a gente tem técnica para fazer isso, né? A gente vai olhar o público, capacidade econômica, existe um limite orçamentário familiar daquele cluster que eu estou atendendo, né? Então, é possível chegar e dizer, olha, o valor da mensalidade da sua escola, né, do nível de educação infantil e o Fundamental 1, né, você pode cobrar no máximo R$ 1.200 ou R$ 800. Né? Então, existe métrica para fazer isso. Posto isso, o público que eu estou atendendo, eu posso mudar, claro, junto com o processo de marketing, a proposta pedagógica diferenciada, mudar o perfil desse público com o tempo, né? Então, começa por aí com técnica. A gente precisa adotar técnicas e metodologia. E isso precisa ser liderado pela área de marketing, no meu entendimento, e comercial, mas com a participação intensa do processo acadêmico-pedagógico. Sim. O Romário comentou uma coisa que na hora que ele falou, eu lembrei. Hoje de manhã eu estava dando uma aula num curso para matriculadores. Então, é o pessoal que vai na linha de frente fazer o comercial, apresentar a escola. Curso da Alabama. É um curso da Alabama, que faz junto com a Espaço Win, com a Acta, aqui promovendo meus parceiros também. Mas aí a primeira questão que a gente coloca ali é a visão de um time, né? E é isso que ele comentou, que é muito comum mesmo. Aparta o pedagógico do marketing, o pedagógico do comercial. E aí parece que são duas equipes distintas. Então já no curso eu já começo falando do modelinho do cavalo, que a Alabama é famosa pelo tal do cavalo. O cavalo tem cabeça, tem 4 patas e tem coração. Então cabeça é o pensamento estratégico, visão de futuro, papel do diretor. Coração, esses princípios, esse histórico, esse jeito de ser. E as 4 patas, que é marketing, financeiro, pedagógico e pessoas. Legal. Não adianta você ser a melhor pata de um cavalo que não vai bem. Então não adianta você, meu time comercial é excelente, a escola vai mal, mas assim, a gente vende. Ou o nosso pedagógico é muito bom, pena que não vende. Não adianta, você é uma pata de um cavalo que não está indo bem. Então a gente tem que se ver como parte de um time.
E aí, como um time, eu separo. O pedagógico, na minha opinião, é a zaga. Tá. É para não tomar gol. O pedagógico bem feito não tem transferência para outra escola. Então, se o pedagógico funciona direitinho, rotina, avaliação, formação de professor, reunião de pais, a gente mantém, a gente fideliza os alunos. É a razão de ser da escola, claro. O marketing é o meio-campo. É o cara que já vai começar a fazer o jogo, ter mais chance de chegar lá perto do gol. E a captação, que é o objetivo da campanha, o comercial, são os artilheiros lá, são os centroavantes. Né? Tá. Então a equipe de venda é a equipe que faz gol. Né? O pedagógico é a equipe que não toma gol. Né? Mas a bola precisa chegar até lá. Então o marketing faz um pouco esse meio campo, de pegar muita informação do pedagógico, de dar repertório para a equipe de vendas poder apresentar a escola com qualidade. E esse cara que é comercial, ele tem uma outra cultura. Porque é muito diferente ser zagueiro e ser centroavante. O cara do comercial, ele tem um brilho no olhar quando faz gol. Ele tem uma loucura, ele tem um sangue nos olhos. Ele precisa, ele tem uma coisa diferente. Geralmente o cara do pedagógico, ele não tem essa... Ele é mais formador dos outros, ele é mais de organizar, ele é mais burocrático. Por isso que eu acho que muitas escolas erram quando colocam o coordenador pedagógico para vender. Quando chega uma visita, o coordenador, porque ele dá uma aula de 1h30 falando de pedagogês. Aí quando o pai pergunta, e o preço? Não, o preço não é comigo, é com outro setor. Quer dizer, a única cara fala, fiquei 1 hora ouvindo uma aula que eu não queria, e a única pergunta que eu fiz, ele não sabia responder, né? Então, são partes diferentes de uma estratégia, mas de um mesmo time, que é a instituição de ensino, que precisa articular muito bem essa parte da defesa, ou seja, realmente entregar bem feito, fidelizar, né? Ter credibilidade naquilo que faz. Um marketing que vai gerar leads, etc. e tal, você entende muito melhor que a gente, né? Do marketing, do digital, desse contato, de fazer o lead avançar no funil. E agora o gol mesmo, pelo menos na educação básica, acho que no superior talvez já seja um pouquinho diferente, o gol precisa de um contato, venda pessoal, um tete-a-tete. E aí o matriculador é esse cara que faz a diferença. Ô Maurício, você falando isso, e assim, eu trabalho com o Romário em alguns projetos, né? A gente vê, no ensino superior, embora a gente ainda encontre muitas instituições que não têm áreas de marketing, que eu falo, bem estruturadas, né? Ou com um papel estratégico, né? Tem alguém de marketing, alguém de comercial. Então, a gente encontra, né, Romário, assim, uma oportunidade de repensar a área para que realmente tenha atuação estratégica, que na minha visão a gente ainda encontra muitos clientes em que o marketing e o comercial, eles têm um papel de captação, mas não têm uma atuação estratégica. Não participam de um olhar de demanda, de portfólio de produto, de precificação, enfim, né? Na educação básica, eu já vejo isso, assim, difícil encontrar a escola que você fala assim, tem uma área de marketing estruturada, ou tem alguém de marketing, alguém de comercial, geralmente é o que você falou, é alguém do pedagógico que atende o aluno, né? Na escola do meu filho mesmo, eu fui lá, quem que me atendeu? Era alguém que não era alguém de vendas. Porque né? que eu vejo... Para essa área ser contemplada, ela é cara. Né? E ela requer um porte. Né? E normalmente a direção ou o dono acumula todas essas funções. Né? Decide até a peça publicitária que vai ser divulgada na rede social. Sim. Né? E o que acontece? Porque a maioria esmagadora de colégios que nós temos mais de 40 mil colégios hoje no Brasil privado, e hoje nós temos 2.000 instituições de ensino superior. Né? Então a discrepância é muito grande. Então você imagina um colégio que ele se sustenta lá com 400 alunos, né? Consegue pagar professor, consegue pagar o aluguel, né? Tem uma série de compromissos, né? Com a atividade fim, especialmente, e ainda muitas custas, né? Muitas vezes de forma artificial, do enquadramento tributário adequado, né? Então, qualquer movimento dentro de um empreendimento lá com 400, 500 alunos, você inviabiliza a operação. Então, acho que esse é a grande dificuldade e barreira que a gente encontra
na maioria dos colégios, das escolas. Nesse equilíbrio de despesa com equipe, headcount... Isso, a gente sabe que uma hora estruturada de marketing comercial, ela é cara. Sim, né? Ela custa dinheiro. E às vezes, o que o mantenedor opta, o dono? Né? Eu vou suprir esta área e usar o recurso para a publicidade. Eu não tenho recurso para uma área de marketing comercial e mais ainda um processo publicitário. Uhum. E quando essas escolas começam a se organizar em grupos, né, que começa agora, já tem algum tempo que nós estamos num processo de consolidação, inclusive, da educação básica, né? Uhum. Que começou na educação superior e agora está na básica. E aí você começa a encontrar várias organizações já, né, multi-endereços, que se começa a viabilizar o processo de marketing. Que quando ele acontece? Quando eu vejo em grandes números, quando a gente consegue viabilizar dentro de uma estrutura, no momento que eu ultrapasso os 900 mil alunos. Tá. Um ticket médio de quanto, Romário? Ticket médio de R$800 para cima. Tá. Educação básica. Educação básica. Tá. Antes disso, mesmo com ticket muito alto, às vezes eu encontro lá de 1.500, um ticket mais alto, mas eu ainda não atingi um número que justifique a formatação de uma área comercial profissionalizada em marketing. Então, eu vejo assim, a gente não encontra, muitas vezes, pela essa restrição orçamentária. E aqui a gente está dando uma visão mais sistêmica, né? A restrição financeira. Né? Eu não consigo colocar um gerente comercial, um gerente de marketing, assistentes, que vai lidar com rede social, aquilo que a gente consegue já em uma instituição de ensino superior. Tá bom, entendi. Né? Então, eu tenho escolas, a sua maioria não passa de R$10 milhões de faturamento ano. Tá. É isso mesmo. Agora, você tem uma questão cultural também que vem melhorando, né? Uhum. Eu brinco, quando eu comecei a trabalhar com marketing educacional, né, eu deixei de ser o menino da informática e ganhei meu diploma de administração, fui fazer meu mestrado sobre o comportamento de compra das famílias, né? Como que elas escolhiam a escola pela primeira vez. Então, me interessei muito por marketing educacional, que era um tema que não existia, né? Eu cheguei a entrar numa escola, falar para a diretora que eu fazia marketing educacional e ela falar para mim, olha, aqui é uma instituição de ensino, aqui não se faz marketing. E pôs para fora, né? Por uma questão cultural. Ela tinha a ideia de que marketing era um jeito de fazer propaganda enganosa, alguma coisa desse tipo. Escrevi livros de marketing educacional com o Bayard e tal. Começamos a fazer seminários sobre competitividade escolar. Você perguntava na plateia quem tinha alguma formação de administração, era 10% dos donos de escola. Né? Isso há 30 anos, 35 anos atrás, é muito recente. Quando você começou a falar da área comercial de escola, foi igual ao marketing. Não, a escola não é lugar para vendedor. Sim, lembro. Você pega um cara que é vendedor de loja para ir para vender ensino, não faz sentido. A turma que eu fui dar aula de cedo estava lotada e já é a segunda edição só nesse ano. Né? Então, assim, é barato o suficiente para uma escola pequena, em média? Com certeza, são R$450 a inscrição. Mas dei aula para 40 alunos na primeira turma e dei aula para 40 alunos hoje. Então, o assunto está na moda. Né? O pessoal está se profissionalizando. E da turminha já tem bastante gente que não veio do universo da educação. Vendedor de loja, vendedor que vendi plano de celular, vendia coisa, trabalhei em loja, trabalhei em mercado. Você vê esse movimento de evolução vindo para a escola. Tá. E aí esse pessoal que a gente vai capacitando ali, a gente ensina que eles precisam ter repertório para falar de educação. Então ele deve ficar na escola o ano inteiro. Então ele não ganha um salário fixo muito alto, porque senão o orçamento da escola não permite. Mas ele pode ter uma remuneração variável que encanta ele e fala, não, eu vou me capacitar no primeiro semestre, porque eu vou bombar no segundo semestre. Aí essa cultura de artilheiro, de atacante, de sangue nos olhos, começa a coexistir com a cultura de educação. Que às vezes você fala, vamos dar uma meta e vão dar uma bonificação. Aí na escola o cara fala, mas todo mundo tem que ser bonificado, porque todo mundo participou. Fala, mas você dilui o prêmio. Tem que ser para quem vende, né? Aqui todo mundo é igual. Aqui todo mundo é igual. Então assim, a gente tem que fazer uns ajustes de uma cultura que é mais competitiva, que é mais de outras áreas do mercado, né? Claro que você mantém uma ética, você não quer vender a qualquer preço, não quer vender para qualquer um, não quer vender se aquela escola não faz bem para aquela criança. Você tem uma série de limites que precisam ser melhor estabelecidos, né? Sim. Então eu falo,
está em frente a um supermercado, recebe um panfleto de um concorrente, né? Para nós é ótimo, quero ver quanto está a cerveja aqui, quanto está a cerveja ali, quanto está o carvão aqui, quanto está o carvão lá. Se você está na frente de uma escola e pegar um panfleto do concorrente, é um tiro no pé. Você fala, meu, que absurdo, né? A criança tem os seus colegas, tem um projeto pedagógico, não é uma mercadoria. Sim. Então, os limites são outros. Mas as boas práticas de outros setores da economia podem ser e devem ser trazidas para o ambiente da escola também. Sim, né? Sim. E eu vejo você falando isso, né? Eu acho que eu vejo ainda o marketing, como que eu vou dizer? Eu acho que quando a gente fala que as instituições não enxergam o marketing, o comercial como áreas estratégicas, né? Eu acho que aí também tem uma questão de será que os profissionais e a própria instituição, ou o próprio mantenedor, tem a visão do papel do marketing, né? Porque uma coisa é a gente fala, eu vejo muito o marketing nos colégios fazendo aquele papel, a gente divulga os eventos, a gente, né? Então o calendário acadêmico, é a festa junina, é o dia dos pais, o dia das... faz a comunicação interna, cartazes e tal, mas não olha o marketing como uma área que pode ir para o mercado, capturar informações, né, de um olhar, quais são os diferenciais, os meus concorrentes, posicionamento. Posicionamento é uma coisa super estratégica, que é o que você está falando, né? Então, qual que é a nossa proposta enquanto negócio? Como que eu me posiciono frente ao mercado? Sou uma instituição de massa, premium, quais são os nossos diferenciais, né? Então, não tem essa visão. Como que o marketing olha para, por exemplo, e aí esse é um ponto que na educação básica eu tenho sentido muito. Nos últimos anos, a Persone vem investindo muito na prospecção de clientes na área de educação básica, né? E aí, quando a gente fala para eles leads, então assim, olha, eu preciso trabalhar uma campanha de performance web para gerar leads, para fazer a conversão, não sei o quê. Não, mas conversão, né? Não, mas o pai tem que visitar a escola. Eu falo, perfeito. Então, você atrai um pai para vir na sua escola, eu falo com ele, agendo uma visita. Em geral, o pai da educação básica, ele visita vários colégios. Eu percebi muito isso agora, no período que eu coloquei meu filho na escola, no passado, visitei várias escolas. Nenhuma depois, óbvio que você não vai, visita e não faz a matrícula na hora, né? Primeiro ponto, você quer ver, pesquisar, eu quero falar, aí tem a abordagem, tem escola que foca muito no pedagógico, tem escola que não fala de pedagógico, então é você que tem que questionar, né? Tem escola que meramente faz um mostra tour, o imóvel só, as instalações, né? Enfim, mas nenhuma, Maurício, me ligou para falar assim, e aí, Helen, você visitou a gente, vamos fechar a matrícula? Por que você não fecha uma coisa simples? Faltou alguma coisa, tá na hora de você vir, né? Então, quando a gente fala assim, não, colégio, vamos fazer aqui, o processo de gestão comercial exige, né, um olhar para a conversão desse lead. Conversão do lead. O que é o lead? Estamos muito longe disso. Estamos pegando vocabulário. Na educação básica. Na superior, talvez um pouco mais avançado, né? Sim. E a questão dos diferenciais que você coloca, né? Na educação superior, é uma área muito regulada. E a gente gasta muita energia na questão do produto, né, para atender os interesses do Ministério da Educação. Né? Então, basicamente, hoje a gente tem essa dificuldade na educação superior, que o nosso pedagógico e acadêmico, o espaço mental deles, o tempo que eles estão gastando hoje para mexer em produto, os serviços prestados são as alterações que o Ministério da Educação faz todos os dias, né? E para receber visita de avaliação, e para receber comissão, e para preparar aluno para a ENAD, e para corrigir o CPC, o IGC, o conceito do curso. Então, nós temos hoje uma área acadêmica, pedagógica, voltada a atender esses interesses. E acaba esquecendo do próprio mercado. Ou não sobra tempo para... Tem pouco espaço para uma estratégia de produto, por exemplo. Pouco espaço, definir, né? Para a estratégia de produtos, porque é um mercado extremamente regulado. Se você piscar o olho, você tira uma nota ruim e o teu curso fecha.
Né? Tanto que Ou você muitas sofre até uma anunciam penalização. a avaliação do curso, né? 5 estrelas no MEC, 4 E estrelas. ninguém se né? importa mais com esses indicadores, né? Porque a gente sabe que hoje, se você se prepara, o aluno não precisa aprender nada na educação superior, desde que você tenha uma boa preparação para receber o Ministério da Educação. Você vai tirar o seu 5 e vai ficar tudo bem, e aquilo não quer dizer nada que tenha qualidade. O mercado já percebeu isso. Então, por isso que está ficando commodity o negócio. Né? Os interesses estão voltados a atender uma regulação e não o que o mercado de trabalho está precisando. Entendi. Né? Conciliar Mas isso o tá muito ENAD ele difícil. tem uma proposta de avaliar esse aprendizado durante, né? Ele avalia conteúdo. E hoje a gente não pode falar na formação superior conteudista. Né? Ele não avalia competências, habilidades, competências que o profissional hoje precisa. Ele não consegue. Ele consegue avaliar se o conteúdo que estava programado foi trabalhado. Se ele desenvolveu a competência, não se sabe. Né? Se um enfermeiro sabe aplicar uma injeção, né? Isso não é avaliado. Né? Então, e nós temos uma estrutura voltada a atender esses interesses. Então, grande parte, né, das instituições que a gente acaba acompanhando diz que está voltado ao mercado. E a propaganda é essa, né? O que se divulga é isso. É uma instituição voltada à prática, à empregabilidade. Quando você entra nas entranhas, o que acontece? A estrutura está toda voltada a receber visita do Ministério da Educação. Né? É o que eu vejo. É preencher bem o censo para não errar. Né? É colocar os doutores no lugar certo, é colocar os mestres no lugar certo. Se ele é tempo integral, se ele é parcial, porque isso conta ponto. Sim. Agora, se o aluno aprendeu ou não, é um item dentro do ENAD, a prova do estudante. Né? Que vai impactar, sim, no conceito, no conteúdo. Né? É um item que é conteúdo, não mede competências e habilidades. Né? Mede só o conteúdo. E ele é um item, não de maior peso, quando você soma todos os outros, na composição do conceito do curso. Então, a gente tem esta dificuldade dentro da educação superior. Já não encontra tanto na educação básica. Ele não é tão regulado quanto a educação superior, né? Então, a educação superior, cada curso tem uma série de requisitos vocês acham a educação básica mais simples nesse sentido? Eu vou te contar um pouco do que a gente tem feito na Alabama para desenhar essas estratégias de marketing comercial baseado em pesquisa. Tem 2 pesquisas que eu faço anualmente, já há uns 30 anos, na Alabama, que é uma jornada de alunos novos. Então, mais ou menos em abril, maio, a gente faz um questionário para todas as famílias que chegaram na escola este ano. E aí a gente investiga o processo de compra dessa família. Desde quais fontes de informação utilizou para conhecer a escola, quantas escolas você visitou, você foi mãe de aluno que mudou? Sim. Você foi mais 2, mais 3, né? O que chamou a atenção durante a visita à nossa escola? Como é que você pondera alguns itens como estrutura física, atendimento, pedagógico? Tem várias perguntas. É um questionário, não pode ser muito longo, senão ninguém responde, mas ele tem lá uns quase 10 minutos de autopreenchimento. Tem alguns espaços para respostas abertas, tem uma pergunta de NPS também, qual é o seu nível de satisfação. E com isso a gente consegue bastante informação sobre, tanto na Alabama como um todo, de um conjunto maior de escolas, fazendo todo ano, quase 1.000 alunos novos por ano. Então você imagina, em 30 anos, a gente já distribuiu muito questionário. Lá no começo era impresso, agora é tudo digital. E também uma jornada de pesquisa de satisfação. Na pesquisa de satisfação, também tem algumas perguntas a mais, mas basicamente aquela do NPS, né? Você recomendaria a nossa escola para um amigo? Quem responde 9 ou 10, promotor. Eu peço para essa pessoa justificar. Quem responde 7 ou 8 é o neutro. Sim. Também peço para justificar a nota e separo. E quem é detrator, quem responde de 1 a 7, é 6, responde por quê. Então agora eu pego, segmento isso e faço as reuniões com a escola. As justificativas, as críticas dos detratores e neutros, eles são de casa para o gestor da escola. Procurar algum padrão, selecionar 2 a 3 prioridades de ação, no segundo semestre vão resolver isso. O coordenador de infantil, de Fundo 1, de Fundo 2 e de médio. Cada um prepara a sua lição de casa lendo essas respostas. A justificativa dos promotores, por que você recomendaria? Por que você dá 9 ou 10 para a nossa escola? Esse conteúdo é o conteúdo do boca a boca. Se quem indica diz para a escola
por que que indica, olha que oportunidade que nós temos de alinhar o discurso. O boca a boca é o que mais traz aluno para visitar. Sim. Se no nosso discurso de venda a gente reproduz isso, contextualizando no ambiente da escola, a chance de converter em matrícula aumenta muito. Sim. Porque eu sou seu amigo, indiquei a escola, você foi lá visitar e viu na prática aquilo que eu falei que era bom, eu falei que a escola era super organizada, limpinha, acolhedora, né? Você fica encantada. Sim. Então, a gente conecta uma coisa mais de marketing, fazer pesquisa, monitorar mercado, a gente faz cliente oculto, avança com concorrentes e tal. Mas veja que não é muito difícil. Sim. Você pergunta, recomendaria? Sim. Por quê? Porque a escola é isso, isso, isso. Pronto. Quando alguém vier visitar, a gente fala isso, isso e isso. E você trouxe um gancho, né? Porque o que você está me falando isso já acontece em algumas coisas. Às vezes, não de forma estruturada, né? Isso. E aí, como? Porque esse também é um papel do marketing, né? Estruturar o relacionamento com alunos, prospects, os colaboradores, o endomarketing, né? Então, como é que você pega essa informação e você faz isso de forma estruturada e sistemática, né? É isso mesmo. E isso dá trabalho para todo mundo. E nas escolas que estão mais amadurecidas com projetos de marketing, hoje eu faço reunião que tem o mantenedor, diretor, os coordenadores, e assim, é muito aberto. Nós temos um problema para resolver. Então a mãe reclamou disso, uma só reclamou, tudo bem, ela deve estar de mal com a vida. Mas, cara, apareceu 3 vezes que a gente tem problema de comunicação, é porque a gente tem. Sim. Aí vai lá, um usa um canal, outro usa outro, tem professor que atualiza, tem professor que não. De quem é a responsabilidade? Do coordenador. Ele vai ter que usar as reuniões de professor e falar, todo mundo tem que colocar isso na plataforma, todo mundo tem que se comunicar adequadamente por aqui. E ele está falando isso não de chatice, ele está falando isso porque ele viu na pesquisa. Então é aí que a gente começa a conectar essa visão mais de marketing, de você estar moldado pela expectativa de cliente, né? Pelas demandas de mercado, pelas dores daquele para quem você presta o serviço. Então você molda a partir dessa expectativa os seus aprimoramentos. E não uma coisa que, eu fui lá na Bet Brasil, vi um monte de stand legal, comprei um troço na prateleira e agora vou tentar empurrar isso para o meu mercado. Né? Achando que eu estou criando um diferencial. Não, você está criando um centro de custo aumentado. E só para você complementar o que você está falando, né, Maurício? Esses tempos atrás eu tive uma questão na escola do meu filho e eu acho engraçado que quando você, por exemplo... Estou trazendo isso porque, né, eu tive esse problema e quando eu vou para a escola e apresento as soluções que a Persone, por exemplo, tem para oferecer em termos de tecnologia, a escola fala assim para mim, não, mas eu não preciso disso. Eu tenho um aplicativo que fala com os pais. Aonde que eu quero chegar? Né? A gente tem diversos canais de comunicação da escola, né, dos pais, enfim. E aí você não tem algo estruturado, sistematizado. O que eu quero dizer? Você não tem uma ferramenta em que você possa inserir toda a interação que o pai teve com a escola. Então, eu fui fazer uma reclamação do meu filho, eu fui 5 vezes na escola, falei com 5 pessoas diferentes, contei a mesma história, onde que estava essa informação? Não tá. Aí, quando eu cancelei a atividade, veio, mas por que a senhora está cancelando? Falei, jura? Eu não vou repetir pela 6ª vez. Não vou, eu me recuso, né? Então, assim, o que é um CRM? Eu não preciso disso. Eu acho que, às vezes, as escolas estão um pouco abertas a entender um pouco mais, né, esse processo para a gente melhorar o relacionamento com o pai. Então, esse é um ponto. E eu acho que aí a gente tem, então, quando eu falo, né, de estruturar, pensar não só em equipes, estruturar de atendimento ao aluno, porque fui lá, falei com a recepção, falei com a secretária, falei com a coordenadora, falei com a orientadora. Quando pediu a transferência, a diretora veio falar com você. Entendeu? Né? Opa, agora não. E aí pensar em ferramentas, formas mais modernas de poder... promover, porque querendo ou não o aluno da educação básica, no mínimo 9 anos, né? Sim. Dentro do... Senão eu ia falar colegial, eu ia entregar a minha idade. O ensino médio também, né? Então a gente está falando de um ciclo longo, até muito diferente do que a gente vive hoje em ensino superior, né, Romário? Que com tecnólogo a gente está falando de cursos de 2 anos, 2 anos e meio, né? Tem desde curso de 6 anos de 2 anos a 6 anos. É isso. E a gente pode observar que o cliente não evade
naquele dia. Ele sinalizou várias vezes. Exato. Ele deu muitas sinalizações antes do processo de evasão. E realmente não ter nada sistematizado, a gente não consegue intervir ali no processo, né? Muitas vezes não consegue nem identificar se existe um problema específico com um professor, com uma tecnologia que está sendo utilizada, ou com uma questão de segurança que hoje é muito valorizada, né? E às vezes passa esses detalhes porque a gente não quantifica, não acompanha, não existe um processo sistematizado. Sim. Ou, em muitas situações, o próprio professor na educação superior, né, especialmente, ele consegue antecipar muito o processo de evasão, cruzando algumas informações ou a percepção que ele tem. Sim. E a gente não utiliza isso no processo de tomada de decisão. Ou isso não está sistematizado, né, para dar um para que suporte, vire informação, um alerta, pelo menos, né? para os coordenadores tomarem providências, né? Sim. Então, esse tipo de pesquisa, de acompanhamento dos cursos, das turmas, isso é fundamental no ensino superior, diretamente com o estudante, e na educação básica com as famílias, né? Então, esse tipo de... Um indicador simples, foi dito aqui, o NPS, é muito fácil levantar isso, né? Se eu não tenho problema no NPS, não é um grande item a ser acompanhado. Se eu tenho um NPS acima de 8, lá tá, né, 80 pontos, tá excelente. Agora, se algum nível de ensino eu tenho algum tipo de problema, e às vezes eu encontro, assim, perguntas... Por que o ensino médio, né, o 9º ano do Fundamental 2 não migra para o meu ensino médio? E a escola não consegue responder isso. Né? E os pais estão dizendo. Né? O insumo está todo ali para você fazer um bom planejamento e criar os diferenciais, né? Que chega no 9º ano, eu vou e migro. E eu tenho o ensino médio. E acontece o contrário também. Às vezes eu tenho um ensino médio muito forte. E por que eu não capto, né? Porque ainda pode falar assim, adolescente é assim mesmo, né? Vai conhecer meninos novos, meninas novas em outro lugar, então do 9º ano para o 1º, começar uma nova história, né? E algumas escolas justificam isso, o adolescente. Mas o de lá não está vindo. Eu falo, por que o de lá não veio? É isso que eu falo, fazendo nós também. Conhecer os meninos novos por que não vieram buscar os nossos aqui também, né? Existe um problema. E às vezes a estatística ela te demonstra isso, onde está o problema. E se você for usar essas informações que estão dispostas dentro da instituição e colocar um pouco de inteligência nisso, que normalmente deveria estar dentro da área de marketing, inteligência para analisar esses dados e fornecer esses insumos para os gestores tomarem as decisões, as melhores decisões, né? E às vezes eu identifico que lá no 6º ano tem um tipo de problema. De forma estatística, né? É só analisando o histórico da questão. E às vezes você identifica que é um professor que provoca evasão, né? E que está falhando. Às vezes uma falha é a má coordenação de um nível de ensino, do Fundamental 1, está tendo algum tipo de problema e é problema de gestão. Né? Então você consegue intervir se você tiver uma conduta de analisar os dados que já estão dando. O Romário está trazendo vou dar um exemplo que mostra aquilo que você está colocando. Né? A gente faz também uma jornada de análise de matrículas. Todo ano, todas as nossas escolas, a gente pega os dados. Quantos alunos você tinha em cada série no ano passado? Quantos alunos novos você teve em cada série desse ano? E aí eu faço esse cálculo de fidelização. Sim. De um ano para outro. Eu tinha 30 alunos no 2º ano. Eu tenho 30 alunos de novo no 3º ano, na série seguinte. Ok. Não teve nenhum novo? Então, você 30, continuou 30, 100% de fidelização. Beleza. Não, eu tinha 30 e tenho 10 novos esse ano para ter os mesmos 30. Então, você perdeu 10. Né? Então, a sua fidelização foi ruim e a sua captação foi boa. No primeiro exemplo, a sua fidelização foi boa, a sua captação é que foi ruim. Mas a gente faz isso até nível de série por série, turma por turma. E aí aconteceu numa escola da gente identificar que numa determinada turma a fidelização ela era sensivelmente mais baixa que em outra. Aí pegamos o dado do ano anterior. De novo, a mesma professora fidelizava mal. Pegamos o 3º ano para trás, os dados. Vamos buscar. De novo, a mesma professora. E era uma professora famosa, de que ela era tipo o 2º, 3º ano, de ensino fundamental 1, pequenininhos. Nossa, mas todo mundo fala tão bem dela. Mas o que era? Quem falava bem dela eram os que continuavam na escola. A gente deixava de ouvir quem... Deixava de ouvir os que tinham pedido transferência. A mulher era uma carrasca, ela prejudicava alguns alunos, ela fazia coisas terríveis. Ela perseguia. E aí as mães iam tirando. Aí a diretora sacou isso e falou assim, eu acho que é a fulana.
E aí começou a olhar, começou a juntar os pontinhos. Ligou para a mãe de ex-aluno Tá. para checar umas informações. A mãe falou assim, olha, como você está me ligando, já faz 6 meses que eu saí daí, eu acho que eu tenho a obrigação de te contar. Ela fez isso com minha filha. Aí ela buscou uma outra pessoa, mandou a mulher embora. Mas você vê, era uma professora que era bem recebida. Foi um Se você trauma. colocar na conta, né, esse profissional, isso. todos os alunos que evadiram, É isso. né, E todas ela as era mensalidades, as 12 parcelas. E ela era meio estrelona, porque todo mundo falava que ela era bem. Não, meu filho só é assim, porque ela era firme. Ela era firme nada, ela era maldosa. Entendeu? Não era, nem devia estar dando aula aquela mulher. Eu sei como é que é, porque eu conheci mais de perto um pouquinho. Né? Mas é isso, é o fato de você não Se olhar os analisarmos números. Os números a gente consegue... Exato. Então a gente fala que número é coisa fria, desumaniza. Não tem nada a ver. Isso aí é desculpa para quem não quer olhar os números. Sim, E outra, sim. na educação básica existe até o censo da educação básica, de forma analítica, ela é pública. Né? Exato. Então eu consigo ver para onde o aluno está indo. Sim. Né? Se eu consigo observar para onde o estudante está indo, só olhando os microdados, são dados públicos, de graça. Isso. Basta você organizar e dedicar ali um pouco de inteligência naqueles dados. Você vai saber para onde está indo. Sabendo para onde está indo, se você cruza essa informação com uma entrevista que nós está dizendo aqui, falando com os pais que migraram, né, de escola. Se eu busco informações de diferenciais do colégio para o qual estou indo, eu já tenho um plano, eu já tenho um diagnóstico, tenho um plano tático para reverter a situação. Sim. Né? Então, isso tudo, se a gente for esperar isso da área pedagógica acadêmica, isso não vai acontecer. Né? Porque realmente eles precisam estar voltados ao ensino, à educação. Né? Então, isso a gente puxa para a área de marketing comercial. E aí a gente tem todas essas questões para superar. Né? Um colégio isolado pode ser que não tenha tempo para fazer isso. Mas se ele está em parceria com outros, ou se ele está dentro de um ecossistema um pouco maior, a gente já começa a viabilizar essas inteligências no processo de tomar decisão. Vamos retomar aqui, deixa eu só... Os participantes, aqui a gente está num papo muito bom, esquecemos dos participantes. Não esquecemos, não. Vamos mandar as perguntinhas, ainda não recebemos aqui nenhuma perguntinha, então participem com a gente aqui. Estou de olho aqui em vocês, tá? Deixa eu... a gente já está a 10... Na verdade, a gente tem mais aí 10, 15 minutos e tem temas ainda... Está surgindo muita coisa bacana para a gente falar, mas o Romário tocou num ponto, no movimento de consolidação do ensino da educação básica, né? Como que vocês estão enxergando isso? O processo está acelerado, isso está trazendo uma visão de competitividade, fazendo que as instituições se movimentem mais para repensar as suas estratégias, com um olhar para o marketing, para o comercial. Como que vocês estão? Quer começar? Posso. Porque isso está fervendo, né? Tá. Então, hoje a Timã é muito procurada para se fazer avaliações de empresas educacionais e hoje maior incidência na educação básica. Então isso é um sinal para a gente de que a consolidação está mais voltada à educação básica, comparando ao superior. Claro que em educação superior nós ainda temos muitas movimentações, mas agora ancorada no curso de medicina. Muitos empreendedores e grupos buscando comprar faculdades, centros universitários que possuem o curso de medicina, né, que é o ativo hoje de maior valor. Na educação básica, já se começa a observar que é um negócio interessante, né? Ele pode gerar muito resultado, mas está entendendo que o mercado é pulverizado. Né? Então, escolas, são muitas escolas com quantidade pequenas de E quando a gente fala de pulverizado, são shares de mercado muito pequenos, né, Sim, Romário? Você tem uma ideia de 2.000 instituições de ensino superior, que é muita coisa no Brasil, né? Superior, para 40 mil escolas. Né? E aí a gente tem educação infantil, ele gera pouco resultado financeiro. Né? Fundamental 1 gera um bom resultado, Fundamental 2 melhor ainda. O ensino médio, o volume de alunos é muito menor quando comparado ao fundamental, porém ele tem um resultado financeiro interessante. Então, o filé mignon está ali no Fundamental 2 e 1 nessa ordem, né? Para negócio. Né? É onde gera uma concentração muito grande de alunos e receita também gerada. A receita está concentrada ali. Né? Posto isso, muitos grupos que já estão assim, se formatando como grupo, seja regional
ou nacional, eles estão ganhando competitividade pela não replicação de esforço. Ou seja, se eu tenho 5, 6, 10 colégios, na hora de negociar com uma plataforma no sistema de ensino, eu ganho escala. Né? Tá. Eu não preciso de mais um diretor geral para cada unidade. Eu posso trabalhar só com os coordenadores naquela unidade. Né? Claro, algumas áreas, professor, não tem muito milagre a ser feito ali. Né? É claro que com o processo de ensalamento, hoje, com métricas também, né? Quantos alunos por sala a gente precisa, isso tudo hoje deveria ser muito bem calculado, nem todo colégio faz isso, né? Mas o grupo que está se profissionalizando e consolidando, ele já tem essas métricas, né? Tá. Então, ele também amplia a margem de contribuição, né? Por nível de ensino. Então, esse mercado está aquecido. E qual o perfil? Não só grandes empreendimentos como o COG, né, começou e tal a fazer isso, mas especialmente grupos regionais isolados que já têm 1, 2 colégios. Tá. Muitas vezes já tem um centro universitário, uma faculdade também, e vendo como alternativa para se ampliar sua área geográfica e ter ali mais consistência no empreendimento. Porque o ensino superior, ele gerava resultados financeiros, né, muito superiores quando comparado à educação básica. E isso está se exaurindo. Né? Então, as margens da educação superior estão cada vez menores. Sim, estamos numa guerra. Ticket pequeno. Agora, o novo marco regulatório da EAD, né? Não sei se vocês estão acompanhando, deixou o ensino superior EAD com uma estrutura de custos, hoje mesmo está calculando isso dentro de um projeto, né? Muito semelhante de uma operação presencial. Então, assim, não vai compensar para muitas instituições mais a modalidade de educação à distância. Né? Se vai faltar pedagogo daqui a pouco, né? Eu não sei, porque a tendência é meio que dobrar o valor de mensalidade dos cursos EAD. Uau. Então, visto o que a regulação está exigindo agora das instituições, né? Tá. De muito maior presencialidade, tem uma série de questionamentos que valeria um evento só para expor essas questões. Mas sim, a educação básica está em processo de consolidação, não só de grandes grupos, mas de grupos regionais que estão juntando colégios para aí justificar, por exemplo, a existência de uma área de marketing, um comercial. Né? Na hora que eu atinjo um volume de estudantes, uma geração de receita, eu não preciso de uma inteligência de marketing para cada colégio. Sim, eu posso compartilhar com 10, 15. Sim, eu tenho uma inteligência maior e tenho assistentes, e assim eu ganho competitividade, viabilizando setores que áreas que todo empreendimento precisa, eu começo a viabilizar dessa forma em escala dos grupos. Não sei se o Maurício tem visto. Eu acho que eu vou complementar um pouco as coisas que você colocou. Assim, primeiro, dando dado também de realidade para ilustrar como isso está acontecendo. Eu acho que nós estamos com 35 anos de Alabama. Se você pegar os primeiros 25, eu acho que nós fizemos 5 fusões e aquisições em 25 anos lá atrás. Se você perguntar hoje, em quantas negociações nós estamos envolvidos? Porque hoje a gente virou uma espécie de um Tinder, né? Você tem as escolas que vão ser vendidas aqui, que pede para a gente, faz mandato de venda, pede valuation, etc. E temos os grupos aqui também, com as suas teses de compra, dizendo, olha, quero uma escola com pelo menos tantos alunos, em tal tipo de lugar, tarará, com essas características. Então a gente vira meio um Tinder aqui, a gente fica aqui, ó, esse aqui vamos apresentar para esse aqui está querendo aquele outro. Né? A gente deve estar mais ou menos com umas 20 escolas agora, neste momento, né, interessadas em venda. E pelo menos uns 15 compradores interessados pedindo para a gente buscar escola para eles, prospectar escolas para eles. A gente tem por opção trabalhar principalmente para o lado vendedor, para as escolas. A escola assina um mandato de venda para nós. A gente faz a avaliação do negócio, faz uma intermediação, vai até o memorando de entendimento, que é um papelzinho que a gente escreveu ali, tudo que foi combinado. Aí eu falo que é a hora de chamar os advogados. Né? Eu gosto de chamar advogado no fim, porque se chamar no começo não vira. Né? Então a gente entrega o memorando de entendimento, que é um registro de tudo que foi negociado e que já está certinho, é o fim do trabalho da Alabama. Aí os advogados chegam e falam, bom, isso aqui vira um contrato de compra e venda de cotas, isso aqui vira um contrato de trabalho na transição, isso aqui vira um contrato de locação do imóvel, isso aqui vira... e assim por diante. Então eles vão fazer a parte jurídica e vai até o fechamento. Mas explodindo esse mercado. Consequência disso, as escolas isoladas menores estão se profissionalizando, estão correndo atrás. Né?
Então você pode falar assim, eu vou competir com a Cogna, com a Inspira, com uma rede de decisão e tal. Eu tenho que estar melhor. Eu tenho que ser uma marca forte, nem que seja no meu bairro. Né? Se eu não for a melhor escola de 300 alunos, não vai dar para mim. Né? E tem um pouco, eu falo da tubaína, né? Quem mais concorre com a Coca-Cola não é a Pepsi, são as tubaínas. Né? Se você pegar o segundo lugar de mercado, né? Porque chega lá em Franca, onde eu sou francano, é a tal da maçã cabeça de bugre, que eu tomava quando eu ia jogar bola. Né? Quem concorria com a Coca-Cola era a marca local, lá, o Manieiro, as marcas que ninguém conhece. É verdade, né? é verdade. Lá pro Nordeste tem o Guaraná Jesus, tal, mas essa já é grande, eu estou falando de coisa... Né? Então eu costumo dizer para meus clientes o seguinte, se o mercado consolidar, se você já tiver porte, está formalizado, está com uma governança bem estabelecida, você pode ser a escola que todo mundo quer comprar. Porque no mercado é muito comum. Quem quer ser comprado, ninguém quer. Né? Eu quero vender minha escola, ninguém quer comprar. Verdade. O cara fala, eu quero comprar a sua escola. Falo, mas eu não quero vender. Né? Que tipo de perfil, acho que para quem está acompanhando e vai observar depois, o perfil do colégio, da escola que você está vendo que dá negócio? O que mais buscam? Qual a característica? Qual é essa tamanho, escola, ticket? No começo era mais de 1.000 alunos, em cidades de porte maior. Tá? Era praticamente essa régua. Hoje essa régua baixou bastante. 500 alunos, já tem muito grupo grande interessado. Eu também tenho observado. A informalidade é um grande problema. Então a escola que está ainda ali misturando conta corrente da família com conta corrente da escola, um monte de CNPJ de simples, cabide de emprego de familiar, nepotismo, não essas tem práticas. Modelo de governança estruturado. Essas práticas dificultam muito, porque as contingências ficam maior que o valuation. Quer dizer, tem muito mais chance de dar alguma coisa errado e o grupo às vezes nem proposta não coloca. Então, assim, quem está pensando, poxa, eu não tenho um sucessor, eu até gostaria mesmo de passar o negócio para frente, etc., tem que preparar a noiva para o altar. Essa expressão que a gente usa muito. Então, melhorar os seus processos, o financeiro está mais organizado, a parte tributária mais organizada, a parte trabalhista mais organizada. A gente já pegou a escola que o grupo chegou, consultou, olhou os números, falou, não vou nem fazer proposta. Nós trabalhamos 3 anos nessa escola e essa escola foi vendida por mais de 10 milhões de reais. Então, assim, você partiu de um valor, a princípio percebido como é muito arriscado, que eu nem faço proposta, para uma negociação com começo, meio e fim, num valor mais razoável. Né? Os negócios do ensino superior são bem maiores, são de centenas de milhões de reais. Os tickets nas escolas de porte menor, nós estamos falando de dezenas de milhões de reais. Né? Mas que para uma família, para um casal fundador, costuma ser uma aposentadoria tranquila. A gente estaria falando de uma instituição que ela tem um faturamento anual mais ou menos de quanto? Então, essas métricas, assim, de talvez tentar converter o faturamento em valuation, fazer essa primeira estimativa, assim, era muito arriscada, né? Porque assim, eu posso ter uma escola que fatura 1 milhão por mês, fatura 12 milhões. Então vale 12 milhões? Tem escola que vale mais do que 12 milhões faturando isso. E tem escola com o mesmo faturamento não vale nem metade. O que é o motorzinho mesmo, é o tal do EBITDA lá, né? É o resultado operacional. Pensa o seguinte, se eu tenho 10 milhões de reais e vou comprar a sua escola, você concorda que eu tenho que pensar o seguinte, bom, 10 milhões quietinho, sem risco nenhum, vai me dar uns 100 mil por mês, 80 mil por mês. Sua escola está dando isso? Dá mais ou menos isso. Então não vai ter proposta. Porque se é mais ou menos isso, tendo que atender pai, professor, correndo tudo quanto é risco, dor de cabeça, era melhor ele ficar quietinho. Né? Não, a escola dá bem mais, então tem chance. Mas aí eu prefiro eu trabalhar e ganhar esse dinheiro, não quero passar para o investidor. Não chegou o momento de vender. Então, na verdade, sempre há um interesse de um lado e de outro. Né? Às vezes, os grupos econômicos que estão comprando, eles têm algumas sinergias, que o Romário bem falou, e que pode até valorizar um pouco mais. Por exemplo. Por exemplo, um CSC. Eu vejo muito esse movimento. Então a sua escola está ali rendendo mais ou menos isso, mas se eu que sou o grupo comprar, eu vou ter uma redução de custos, eu vou também vender o meu material didático, então me interessa. Mas com certeza essa vantagem ela é minha, não sua. Então eu vou te pagar em cima do que eu acho que já é um bom preço para você. Perfeito. Aí envolve a escola também, melhor ela pagar um negociador, seja Timã, Alabama, um negociador que pode ajudá-la a trazer essa oferta para um valor mais razoável. Né?
o dono, quando ele economiza na comissão, quase sempre ele faz um negócio pior do que pagando a comissão. E eu vejo até uma coisa que o Romário falou, né? Às vezes a instituição também não tem porte para ter a equipe de marketing comercial transpondo isso para o nosso trabalho, nosso dia a dia, que é a consultoria vira, né? Esse CMO ad hoc. Por que não se abrirá um olhar de vamos trazer um fornecedor, um terceiro, uma empresa que tem esse expertise para apoiar a gente, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Não tentando vender a gente, mas... Mas eu acho que é isso mesmo. É isso, né? O meu caso é esse. Eu acho que, na verdade, eu atendo perto de 10, 12 escolas ao mesmo tempo. Né? Se somar o que eu recebo das 10, 12, dá uma remuneração de um profissional de alto nível. Elas estão se cotizando para ter um profissional de alto nível. E estão recebendo pesquisas, orientações, estratégia, network, tudo que ela precisaria de um profissional que estaria lá. Só que ela não precisa pagar o profissional inteirinho. Ela paga um décimo, 12avos daquilo ali. E que é o que os grandes grupos fazem quando a gente fala do CSC, na verdade é um pouco isso. Tem um mega diretor de TI que pensa a tecnologia para todas as escolas. Um mega profissional de marketing comercial que olha isso para todas as escolas, né? Exato. As que estão sendo consolidadas conseguem arcar com isso. E as isoladas somente compartilhando. É isso. Né? Então, você prefere o quê, né? Ter um profissional de baixo nível que não vai atender suas necessidades, né? Ou compartilhar com várias escolas um profissional de maior calibre, né? E tecnologia. Tecnologia também, que às vezes eu não consigo comprar tecnologia. Um sistema de CRM é caro hoje. Né? Um sistema de atendimento de mensagem WhatsApp, onde integre né? Esse processo de integração. Né? Ele é moroso e requer qualificação técnica para ser feito. Né? Então, por que eu não vou aderir a uma estrutura que já me aporta tudo isso? Né? Vai ficar muito mais barato do que a replicação interna. Ou a pergunta é, eu consigo viabilizar dentro da minha estrutura de que forma? Posto que eu preciso disso. Né? Eu preciso de uma estrutura integrada, profissionalizada, uma forma de atender. Eu preciso desses números, eu preciso dessas reflexões. Se eu for colocar gente dentro dessa estrutura, vai inviabilizar financeiramente. E às vezes com o valor de um profissional você consegue... Estamos chegando ao fim, gente. Desculpa cortar vocês. O tempo voa quando a gente se diverte, né? Mas tem um pontinho aqui que eu não queria deixar de passar, que é... A gente acabou não falando um pouco aí da qualificação de lead e tal. Eu acho que, enfim, tem vários assuntos, mas eu estou começando a ouvir muito em ensino superior sobre o CAC e o LTV, que é um olhar né, que a gente olha para o custo de aquisição do cliente e para o tempo, a receita que esse cliente ao longo do tempo trouxe para dentro do nosso negócio, isso tem que ser equilibrado, né? Mas eu também tenho ouvido assim, distorções nesse olhar de CAC e LTV. O que vocês enxergam? Seriam indicadores importantes para acompanhamento? E aí outro ponto, né? Então, sendo um indicador importante, no meu ponto de vista como marketing comercial, eu olho para isso. Eu e o Romário já tivemos várias discussões, porque ele falou, não, tem um olhar simplificado. Então, o que você inclui no CAC? Né? Você inclui, por exemplo, investimento em mídia, você inclui o time comercial, você inclui o time de marketing, né? No LTV, vamos descontar, tem, obviamente, inadimplência, né? Como que a gente olha um pouquinho isso, assim? Queria a visão de vocês. No ensino superior? Vou começar pelo educação básica, assim. O meu sócio Baer fala assim, você quer um troço que veio das startups e só confundiu no ambiente das escolas, é o CAC e o LTV. Né? Porque lá você tem volume, você tem uma escala diferente, você está no digital, então essa métrica faz mais sentido de você investir assim. O CAC está quase igual ao LTV, está valendo a pena. Né? Que é muito diferente de um negócio tradicional, estruturado como é uma escola e tal. Então, tipo, isso inflacionaria aí muito a disposição da escola de fazer campanha, investir. Porque ela fala, não, um CAC de 10 mil reais, é tranquilo, porque na primeira anuidade você já recuperou o investimento e o aluno vai ficar lá 10 anos. Absurdo, não é bem por aí não. Então, tomar um pouco de cuidado de importar, às vezes, um conhecimento que nasceu num outro contexto,
na hora de trazer para cá. Tá. Mas no meu curso de matriculadores, por exemplo, hoje eu mostro para o vendedor de que se ele entrega aquele serviço direitinho, Tá. esse aluno, ele não está pagando uma mensalidade de R$1.000 e nem uma anuidade de 12 mil. Ele está pagando uma vida escolar de R$144 mil. É um carrão. Então o vendedor não pode ter preguiça de subir a escada, que ele não está subindo para pegar um estoque e voltar e ver o sapato. Ele está realmente mudando o fluxo de caixa daquela escola. Sim. E aí o LTV de 144 mil mostra o quanto que a gente tem que se empenhar para fazer essa venda acontecer e não deixar o lead esquecido. Aquilo que você falou mesmo, eu visitei 4 escolas, nenhuma veio me ligar depois para perguntar, vamos fazer o contrato, né? Olha que desprezo, né? Tinha que pensar que tem 144 mil na mesa lá, né? Então, o CAC, a gente não usa muito essa métrica especificamente na Alabama, né? Eu acho que teria que compor ali a campanha de matrícula. O investimento no digital é muito importante hoje. O comportamento de compra usa muito mais essas ferramentas. E a educação básica tem olhado para isso? Na educação básica, tem, sim. Tá. Na mídia tradicional, sei lá, outdoor, São Paulo nem pode, mas outdoor, panfleto, aquilo que era mais pintar muro, carros, tinha um monte de coisa que usava antes, não usa mais. Eu falo assim, do tradicional, offline, fachada da escola. Capricha na fachada, que isso é importante. Né? Boa parte do que vem da tradição da escola, boca a boca, presença de bairro. Mas o peso do digital hoje é muito maior do que do offline, né? E essa ideia do LTV, principalmente para a gente não largar o lead esquecido. Tem lead antes da visita esquecido e tem esse mais do que qualificado, já visitou a escola, está na cara do gol. É isso. A bola está na área. Sabe, tá ali meio pipocando ali, e a escola esquece esse cara, chega lá em março e fala assim, então, mas muita gente visitou e não voltou. Maurício, mas eu várias vezes eu já ouvi de instituição de colégio falando assim, mas o que você faria, você empresa, né, persona, o que você faria para converter o meu lead? Eu falei, como assim? Que pergunta é essa? Porque pensa só, eu falei assim, tá, o lead chega, primeiro, seu lead vem da onde? Você sabe de onde ele vem? Não. Se ele veio da web, você trabalha ele. Quanto tempo você liga para ele? Né? O pai entrou lá no site, preencheu nome, e-mail, telefone e falou que é um contato para fazer uma visita. Quanto tempo você demora para ligar para ele? Entrar em contato? Não sei. Às vezes fica esquecido. Semanas, né? Aí, ó. Tá, começa péssimo. Por aí. Depois você liga, a agenda. E o pai não foi? Você vai tentar falar com ele de novo, né? Para ele voltar? Isso. Depois, o pai foi. Exato. Não, e aí tem escola que fala para mim assim, mas se eu ligar para ele depois, não vai parecer que eu estou precisando muito de aluno? Eu falo, vai. É o desespero. Estamos, falam, né? Estamos, né? Não é, tipo assim, não vai parecer que eu estou querendo... Você mandar flor para a moça, ela não vai achar que eu estou querendo namorar com ela? Vai, e eu tô, né? A gente está mesmo querendo a matrícula, então nada mais justo que a gente não largar, né? Então tem uma certa ideia assim, meio cultural de... Não, a gente tem que ser mais recatado, né? Não, isso não é recato, né? Não é uma timidez, isso é um despreparo em termos comerciais. Sim. Né? Então, o CAC e o LTV, o CAC a gente não usa, a gente acha que corre o risco de quem importa esse conceito sem uma crítica maior, de inflacionar a expectativa de investimento, porque tem muito custo que vem junto, quer dizer, no LTV lá você vai ter tributo, você vai ter inadimplência, tem operação, se você tiver que dobrar uma turma, então assim, não é qualquer captação que é igual, né? Uma das métricas importantes para a gente é alunos por turma, uma das 3 mais importantes, eu falo captação, fidelização e alunos por turma. Então, quando a gente usa esse termo sem muita crítica, a gente corre o risco de estrategicamente enviesar um pouquinho. Mas o que eu mais uso o LTV é lá no matriculador para ele falar assim, cara, o que você vende é vale muito importante, vale um carro. Se você veio de uma loja que você vendia camiseta e pensar, putz, a princesa quer olhar outra cor da camiseta, vou eu subir no estoque, né? Então, quando chega uma visita na escola, o coordenador, quando ele atende, ele pensa, ai meu Deus do céu, com tanta coisa para acabar, chegou uma visita. Eu falo, é igual o cara do restaurante, olhar para você entrando e falar, ai meu Deus, eu vou ter que louça para lavar porque eles vão comer aqui. Não pode. Né? A gente tem que olhar para a oportunidade de venda como uma grande oportunidade. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que é muito bom olhar para a CAC e especialmente para a LTV. Tá. E aí, Romário? No superior. No superior, CAC, acho que muda um pouquinho ali. A gente olha muito para o CAC, né? O custo da aquisição ali. E ele vem aumentando, né?
não só para o CAC, mas pelo todo o investimento que é feito e aquilo que compromete da receita daquele empreendimento. Então, também a gente utiliza isso, né, como parâmetro. Uhum. E hoje a gente está chegando ali a um custo de captação ali de um aluno em torno de, dá em números aqui, né? Está em torno de R$800, R$830 para conseguir um aluno, né, do presencial. Da modalidade de educação à distância, uns R$430 a gente está trabalhando por ali. Isso muda bastante conforme o curso. Se eu for olhar um curso de odonto, R$1.200. Se eu for olhar um curso de medicina, R$4.500. O CAC. O CAC. Tá. Para conseguir este aluno. É claro que eu parto dali. E dali a gente vai se desdobrando, né? Olha, se eu tenho 60 vagas de medicina, a R$4.500, vezes quantos leads eu preciso, se minha taxa de conversão é 8%, e vou fazendo, vai estruturando. Para chegar até o custo do clique, né? Uhum. Quanto custou clicar no meu anúncio, né? Quantos cliques eu preciso para conseguir uma inscrição? Quantas inscrições eu preciso para conseguir uma matrícula? Romário, e nesse cálculo você está incluindo equipe? Não. A gente não tem esse nível ainda de... não é cultura do segmento incluir custo de equipe nesse processo. Né? Tá, olha, basicamente investimento em mídia. Em mídia, as pesquisas também estão ali. Tá. Eventos, né? Tá. A gente acaba incorporando ali. Tanto off quanto online. Uhum. Ainda não está unânime o uso de... A gente caminhou muito para o online no ensino superior e agora eu noto recente um passinho atrás. Uhum. Né? Funciona ainda, eu acredito que esteja ali na casa dos 40%, 60% dos recursos colocando no online e 40% no off. Uhum. Mas a gente chegou a ser quase 90% online. Tá. Né? E agora houve um passinho atrás, porque nem toda praça funciona bem. O online, sim. Online, né? E a gente está ancorando muito em evento, em trazer relacionamento com escolas, né? Sim. Então isso tudo acaba entrando na categoria offline ali, né? Tá. Grandes eventos dentro de instituições, né? Feiras de profissões, E, né? o LTV, você tem ouvido como que... É pouco utilizado, a gente utiliza de outra forma. Um estudante, ele fica, do ensino superior, ele fica em torno de 3,2 anos. 3,2 anos, isso. Para um curso de quê? De 4 anos? Não, esse é o mercado todo. Tá. Ali eu já estou contemplando cursos de 6 anos, 5, 4, 2, tá. E já estou abatendo a taxa de evasão. Tá. Certo. Então, se ele fica 3,2 vezes 12 vezes o ticket, tá bom. Né, o ITV dele. Tá. É um indicador acompanhado, sim, dentro da questão. Uhum. Imagina, né? Você vende um curso de medicina, é quase R$1 milhão. Uhum. Né? Você vende uma engenharia, hoje, uma engenharia mais conveniência ali, commodities, como você mesmo colocou, R$70 mil, né? Uhum. Se você for fazer esse cálculo ali do ticket, mais o tempo médio que ele fica, a evasão da engenharia maior. A gente tem um problema sério ainda no ensino superior, que 70% da evasão ocorre no primeiro ano de funcionamento do curso. Tá. Né? Então, vencendo esse primeiro ano de funcionamento, a gente reduz drasticamente o processo de evasão. Então, o grande feito está ali dentro. Tá bom. E hoje está se voltando muito ao processo de retenção, né? Então, baseado nesses números, até alocar equipe, projeto pedagógico, matriz curricular, a gente tem que pensar muito bem, porque se eu amplio esse 2,2 tempo que ele fica para esse 3,2, se eu amplio para 4,1, já faz uma diferença enorme na receita. Na hora que eu vou fazer o cálculo da receita, imagina o quanto cresceu a receita fazendo esse movimento. As duplas certificações em alguns lugares, tem umas coisas meio assim. E a gente tem um péssimo... mais 2 anos e tal. E a gente tem um péssimo procedimento, às vezes, na questão de economizar no acadêmico no início do curso. Ou seja, coloca turmas muito grandes, cursos misturados, matriz compartilhada. Contando que você vai ter uma evasão maior no início, aí realmente você tem, aí né? realmente você tem. É a profecia autorrealizável, eu diria. Sim. A evasão é grande e vamos lidar dessa forma com ela. Vamos colocar tudo que é coisa chata no início do curso. Hoje a evasão no ensino superior está em quanto? Nos primeiros 3 meses, 6 meses? Como que está isso, Romário? Quais são as... Eu perco ali nos 6 meses, mas eu perco quase 30% dos alunos no primeiro ano de funcionamento. No primeiro ano, 30%. E na educação básica, Maurício? Isso... A gente fideliza uma média de 88% a 90% dos alunos. Dos alunos. Ano. Pensando na educação básica no geral. Quem tem de infantil até médio. Tá. Então, assim, eu tenho 1.000 alunos. Aí eu tiro os formandos.
Tá, Ah, sim, tenho sim. 100 formandos, 900. Desses 900, quantos por cento que vão para o ano que vem? Isso. Tá, Né? A gente fala assim, bem saudável, 90% para uma escola que tem de infantil até médio, tá show de bola. Então, Tá. se desses 900 tá. eu fidelizar 810, eu estou E acima a da maioria média das tá em escolas. quanto você 87, hoje? 85. Ainda tem um bom... Não, tem um espacinho para crescer. Tá, Tem algumas escolas que atravessam 90, 92, 94, acontece. tá. Para o infantil e fundiu um pouquinho mais alto. O 9º ano realmente é o campeão de Evasão. desistência, de evasão. Né? Uhum. E a captação a gente calcula em cima do volume total de alunos da escola. Então, Tá. quantos por cento dos seus alunos são novos? Uhum, Né? uhum. Então, a gente também procura chegar perto de 20. Então, 90, 20, a escola cresce organicamente, cresce bom. bem. 88, 18, ela consegue crescer, quase estabilizar. Tá, Agora, se ela é muito desequilibrada desses números, aí a gente tem como atuar. entendi. Então tem escola que capta muito mal, fideliza bem, mas capta mal. Aham. Fideliza 94, mas puxa, todo mundo está feliz, está continuando, por que não vem? Né? Então vamos trabalhar mais a área comercial. Mas olha só, ensino superior, 30% É só muito no primeiro diferente. ano. É. E EAD, Romário, como é que tá? Aí isso chega em muitas situações Mais 45, 50 em algumas 40%. instituições. É acima de 40. A desistência é muito grande no ensino superior. E nós não temos tanta chance de reposição quanto a educação básica. Aham. Né? Porque a educação básica você pega, É um contingente da população. Se ele não está lá, ele vai em outro lugar. ele né? vai a outro Tem que lugar. O ensino superior ele vai para Para. casa. É. Ele para. E se ele quer voltar, ele tem muitas barreiras de retorno. De adaptação de matriz curricular, que é diferente das escolas, Sim. das universidades são diferentes. E na educação básica a gente vê, né, uma certa padronização. É verdade. Né, entre as escolas. Então, e aí ele perde muito, às vezes ele migra para outra universidade, ele perde muito conteúdo que ele Sim. já estudou. Né? Gente, chegamos, já estouramos muito o nosso tempo, 15h30. Bom que ainda tem gente ali, eu tô vendo que tem uma figurinha, então o pessoal ainda está lá. Né? A Rose Araújo, ela mandou aqui, na educação básica em geral não tem esse retorno, que não acontece no ensino médio e graduação. Eles te ligam, mandam e-mail, WhatsApp. Então ela reforçando aqui o que a gente estava Isso. falando, né? Acho que o ensino superior, ele já tem essa visão mais de perseguir o lead, converter o lead, essa visão de gestão comercial, enquanto que Exato. na educação, ela fala, né, aqui ela está sentindo ensino médio e graduação, né? Então a gente ainda tem um caminho para percorrer aí. Tem. E uma das minhas sugestões é essa: conheça o curso de matriculadores que a gente oferece, porque a sua equipe Muito vai, bom. pelo menos esse ponto, ela vai resolver. O pessoal sai bem mais ligado nisso. Muito bom. E aí, chegamos ao fim. Chegamos, né? O que vocês acharam? Foi bom? Eu adorei. Tem mais coisas para a gente abordar rapidamente ou não? 2 minutos. Eu queria agradecer aí o convite, participar. Acho que é o primeiro que a gente faz, né? Sim. Espero que seja o primeiro de muitos, Sim, né? sim. E Eu também. acho que é isso. Só agradecer a oportunidade de estar com vocês, de conhecer o Romário pessoalmente, né? Pois é, Porque só ouvia te falar. a gente vê falar, de vez em quando tem a fotinho de um e a fotinha do outro no mesmo tipo de evento como palestrante, né? É verdade. Mas foi a primeira oportunidade, então obrigado por nos aproximar também e Que bom. estar junto nessa Foi turma. um papo muito bom, muito rico, né? Eu acho que a gente vai aproveitar bastante. A ideia é disponibilizar no nosso canal do YouTube, então os participantes aqui vão lá, sigam a gente no YouTube, a gente vai disponibilizar o material completo e, obviamente, utilizar ali para fazer os nossos posts, né? Para a gente compartilhar um pouquinho desse conhecimento tão rico, que eu acho que esse é um ponto, né? Por mais que tenham os cursos, na verdade, no curso o que a gente faz? A gente transmite a nossa experiência, né? É isso mesmo. Maurício, eu acho que é isso, assim. Tem muito conhecimento técnico, mas como é que isso é aplicado no dia a dia? Eu acho que aí bagagem não tá faltando aqui, É hein? isso mesmo. Tá certo. Muito bom. Obrigada. Quero agradecer aos participantes, então, por estarem aqui com a gente até agora. Estourando bastante o nosso tempo. Obrigada, Maurício. Obrigada, Romário. E que a gente tenha vários momentos assim bons de troca de experiência. É por aí. Tá bom. Tchau, tchau, Até mais. gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.